Gente amada, gente querida, bom dia, paz e bem. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre nós nesta manhã, mais uma vez. Gente querida e gente amada, agora que está gravando. Então, vamos dar início à nossa celebração matinal e eu dou as boas-vindas a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, neste momento, neste dia tão especial em nossas vidas. E já dizendo a vocês que, lamentavelmente, o nosso querido Mano Martô não está conosco hoje. Ele fugiu para Brasília, foi lá para participar de uma reunião de cânones, de administração, enfim. E hoje ele está participando da celebração lá em nossa catedral, em Brasília. Eles, se não me engano, desde a quinta-feira, eles estavam reunidos. E isso é importante porque esse grupo ele reflete sobre a situação da nossa igreja, a situação canônica, a situação em diversas fases, e é importante que pessoas que tenham a condição, conhecimento que o Martô tem, né, na área do direito, esteja presente. Eu, particularmente, durante mais de 10 anos, eu participei dessa comissão enquanto estava mais na ativa, né, do Ministério. Hoje, exercendo a atividade mais de capelania, e, claro, estando aqui com vocês, fica complicado. E deixa para os mais novos, né? Já, se a gente já está numa outra fase, deixa para os mais novos queimarem as pestanas e pensarem na situação. Mas, minhas queridas, meus queridos, paz e bem. Esse é um momento muito especial em nossas vidas, é um momento em que nós podemos nos aproximar, mesmo online, e estarmos juntos na manhã de domingo. Hoje, especialmente o último domingo do ano. Como assim, bispo? É o último domingo do ano eclesiástico. E nós colocamos, como vocês podem ver na tela, como o domingo do Cristo Rei do Universo. Domingo que vem já será o quarto domingo antes do Advento, né? O quarto domingo do Advento. A celebração segue já no ritual, né? No nosso lecionário, já iniciando um novo ano para o ano que vem. Então, minhas irmãs e meus irmãos, vamos rolar a tela para que a gente possa iniciar a nossa celebração de hoje. E eu convido você, mesmo com o microfone fechado, a fazer junto comigo esta oração, que é a coleta da pureza. Coleta na nossa liturgia não é o retirar as ofertas ou coletar as ofertas, mas a coleta é uma oração que encerra todo um sentimento, todo um desejo, toda a comunicação que nós possamos fazer com o nosso Pai eterno. Vamos orar. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos, com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos teu santo nome, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Escutai o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí, sempre que eu
pronuncio essas palavras, me vem à mente algo que me move. Como nós, cristãos, estamos distantes do ideário de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quantas são as vezes que nós ficamos irados? Quantas são as vezes que nós, às vezes, não amamos as pessoas como deveríamos amar? É interessante pensarmos nisso, não é? Por isso nós clamamos ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Kyrie eleison. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. E é nesse sentimento de contrição e com os nossos corações quebrantados que nós nos colocamos diante de Deus e vamos ser conduzidos por Karina nessa oração de penitência, de confissão. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometido por pensamentos, palavras, obras e omissões contra Ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Concede-nos verdadeiro arrependimento. E por amor de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e dai-nos a graça de Te servir com alegria, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. E quando nós abrimos as Escrituras lá na carta de João, nós lemos no capítulo 1, versículos 8 e 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos... E já no capítulo 2 da mesma carta de João, diz assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos próprios, mas também pelos de todo mundo. Olha que coisa linda. Ele não se importou somente com um povo específico, não é? Como se costuma dizer por aí, mas ele se preocupou com toda a humanidade. Vamos ouvir esta oração que é maravilhosa, que é a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos, então, proceder às leituras. E, como de praxe, Norberta, por favor, conduza-nos na leitura do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Todos os Amém. séculos. Amém. E um louvor, não é? Vamos lá, Jaci. Após esse louvor, então, nós vamos ouvir a leitura do Evangelho. Tuas obras te coroam como um ralo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales e montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revela-se amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal. Cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Amém.
Vamos estar atentos à leitura do Evangelho. Irmã Norberta, pode fazer a abertura antes de eu fazer a leitura? É o Evangelho do Senhor, segundo Lucas, capítulo 23, iniciando pelo verso 33 até o 43. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. O Evangelho do Senhor, Louvado sejas, ó Cristo. É simples assim. Louvado sejas, ó Cristo. Tem um versículo lá no Salmo 19, se não me falha a memória agora, e eu gosto de cantar esse versículo. Às vezes eu sou ousado, e minha voz não é de cantor, muito menos de locutor, mas assim mesmo a gente, né, arrisca algumas coisas. E diz assim esse versículo: Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a ti, ó Senhor. Amém. Que assim seja. E o Hélio também está conosco. Hélio, bom dia, meu irmão. Paz e bem. Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe nesta manhã. E eu vou pedir licença a vocês para fazer mais uma leitura. Se você tiver sua Bíblia aí com você, espero que tenha. Abra lá em Jeremias, no capítulo 23, começando no versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram,
diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer algumas considerações, e aí eu quero deixar vocês livres para interagirem, tá certo? Podem, na hora que quiserem, abrir o microfone, bispo, isso, assim, assim, tal, e vamos conversar a respeito. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações. Como dissemos no início desta celebração, hoje nós celebramos o último domingo do ano litúrgico, e nesse domingo nós dedicamos ao Cristo Rei. Essa denominação dada ao Senhor Jesus vem criando muita confusão ou distorção através dos tempos. Inclusive, no próprio tempo de Jesus, porque quando se anunciava que o Messias viria, que era descendente de Davi, que ele reinaria sobre Israel, reinaria sobre as pessoas, o que aconteceu é que ele terminou sendo preso, terminou sendo julgado, foi para Pilatos, Pilatos não viu maldade nele, mandou para Herodes, como ele era da região, Herodes era o governador, sob as ordens de Roma. Herodes também não viu, ele foi açoitado, foi castigado, voltou para Pilatos, e Pilatos disse, olha, eu não vejo maldade neste homem. Não existe dolo nele. Mas aí o povo, instigado pelos religiosos da época, dizem, mas nós queremos que ele seja crucificado. Solta Barrabás. E Barrabás, só para a gente contextualizar, era um homem revolucionário. Ele era do grupo que militava contra Roma, né? Era um grupo político. E ele era acusado também de assassinato. Mas aí o povo, instigado, disse, solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos novamente disse, olha, mas eu não vejo nele culpa alguma. Crucificam. Essa foi a resposta. Uma das acusações de Jesus, e aí vem aquela tarja que foi colocada sobre a cruz, este é o rei dos judeus. E essa tarja foi colocada em várias línguas usadas naquela região, naquela época. Que coisa interessante. Este é o rei dos judeus. Irônico, não? Mas o meu reino, disse Jesus, não é deste mundo. O reino de Jesus é um reino de paz, de harmonia, de misericórdia, não é? Não um reino físico, um reino político, um poder efêmero, um poder humano. Mas aí eu quero fazer algumas considerações a respeito desse texto de Jeremias, que também faz parte da leitura do dia de hoje. E fazer talvez uma comparação com a realidade que a gente vive no mundo político. A questão do cuidado com o povo, ela tinha uma conotação política, tinha uma conotação pessoal, mas tinha uma conotação religiosa também.
vivia-se naquela época, principalmente no povo de Israel, uma teocracia. Os reis eram consagrados. Qual a principal finalidade dos reis, dos governantes do povo de Israel? Cuidar do povo de Deus. E o que estava acontecendo? Os governantes, qualquer semelhança com a nossa realidade hoje não é mera coincidência. Os governantes simplesmente deixavam o povo a mínguas, à sorte. E em consequência disso, houve uma grande dispersão do povo naquela época. E Jeremias, com sua intrepidez e ousadia, ele fala dos pastores que apacentam o povo de Deus. Ele fala em nome de Deus sobre esses pastores. Mas a quem ele está se referindo quando ele fala desses pastores? Ele está se referindo aos governantes de Israel. E, em consequência da má administração e da falta de amor para com o povo, porque a ganância, o enriquecimento, o poder político enebriou os olhos desses governantes e eles se esqueceram qual era a sua principal função, que era cuidar do povo. E quando eu digo que no nosso tempo a realidade não é diferente, muito embora nós vivamos num Estado laico, graças a Deus por isso, muito embora determinados segmentos religiosos queiram que os cristãos, e aí eu coloco aspas com todas as letras, instituem um tipo de teocracia que não seria uma teocracia. O Estado é laico, mas independentemente de ser laico, a obrigação dos governantes é cuidar do povo. Segurança, educação, saúde, moradia, transporte. Chega por aí, não vou fazer nenhum discurso político. Mas essa é a realidade. É para isso que essas pessoas são colocadas lá. E a semelhança do que Jeremias aponta o dedo para aqueles governantes, nós podemos hoje, como cristãos, apontar também o dedo para os falsos governantes, para os falsos políticos, para os pseudos cuidadores. É responsabilidade do Estado cuidar das pessoas. Nós estamos vendo o desdobramento de algumas coisas acontecendo, justamente pela falta de responsabilidade e pelos crimes cometidos por vários desses que nos governaram e ainda tentam governar. Esse seria o primeiro ponto. E como dissemos há pouco, Jesus é chamado pelo Pai num momento auge da existência humana, vem ao mundo durante 3 anos, ele circula pela Palestina, e falar em Palestina, ele é o mais célebre palestino que já cruzou pela terra, né? Ele era palestino. E eu quero dizer para vocês também que muita confusão se faz com este texto aqui de Jeremias e com outros semelhantes a esse, quando fala que essas ovelhas dispersas seriam trazidas de volta dos 4 cantos. Vocês vão lembrar que em 1948 foi criado o Estado de Israel. Nenhum de nós era nascido na época, eu acho que não, né? Eu acho que eu sou um dos mais velhos aqui do grupo. Mas, quem conhece um pouquinho de história, sabe o que aconteceu.
pós-Segunda Guerra Mundial, uma tensão muito grande a nível mundial e resolve-se, os britânicos, os aliados, criar o Estado de Israel. E eu quero dizer uma coisa para vocês, caso vocês não o saibam ainda. Esse Estado de Israel de hoje não tem absolutamente nada a ver com aquele Israel bíblico. Muito embora os evangélicos e alguns cristãos de outras denominações, muitos católicos também acreditam nisso, querem atribuir a esse Estado de Israel o que as Escrituras falam desse remanescente que seria juntado e trazido de volta para a sua pátria. Não tem nada a ver. Aliás, os colonos judeus que foram para a Palestina para fundar o Estado de Israel nem têm origem nas antigas tribos de Israel. Os judeus que estavam na Palestina, quando foi criado o Estado de Israel, esses são remanescentes. E o próprio biotipo deles é diferente desses que vieram do norte da Europa, principalmente, e se fixaram na Palestina, na faixa de Gaza, toda aquela região. Olha a incoerência. Olha a incoerência. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nem tudo é o que parece ser. O Estado de Israel de que fala a Bíblia é outra coisa completamente distinta. Não tem nenhuma conotação. Então, quem espera algo extraordinário acontecer na Palestina com esse Estado de Israel, como a gente costuma dizer, vai quebrar a cara, porque não tem nada a ver. Mas a palavra de Deus aponta para alguém que viria para resgatar. E aí, Cristo, o Rei do Universo. E quando nós abrimos as Escrituras, lá no Evangelho que foi lido, nós vemos que Jesus se encontrava entre dois ladrões. E um começou a zombar de Jesus, dizer: salva-te a ti mesmo. Tu não és o Todo-Poderoso? Salva-te a ti e a nós também. E qual foi a atitude do outro ladrão? O pessoal fala, o bom ladrão. Não tem bom ladrão, né? Ele se tornou bom porque foi redimido pela graça, pela misericórdia de Jesus. Olha, tu nem temes a Deus por estar na mesma condição que ele? Ele, na realidade, não fez nada. E aí esse homem clama: Senhor, tem piedade de mim. Tem misericórdia de mim. E Jesus lhe diz o quê? Quem lembra do texto? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É desse rei que as Escrituras Sagradas estão falando. Um rei de misericórdia, um rei que redime o seu povo, um rei que traz à luz a misericórdia de Deus, que nos revela o amor de Deus. E aí eu quero, só para que a gente possa também ter um pouquinho de luz nessa expectativa. Lá em Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, já começando no versículo 11, já diz assim: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança
dos santos na luz. E continua, e São Paulo continua falando aos Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras, mas que praticavam, obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse texto resume toda a plenitude de Cristo, todo o seu poder como rei do universo. Não um reinado político, não um reinado humano, mas um reinado de paz, um reinado segundo o coração do Pai. Esse é Cristo, o Rei do Universo. Por isso nós o celebramos. Ele não virá com carros e carruagens e poder bélico, como ele não veio. E alguns esperavam que fosse assim. O reino dele é um reino de paz. E ele nos chama a partilhar e a anunciar esse reino. Reino de justiça, um reino onde as pessoas não se comprazem com as injustiças, com a discriminação, de maneira alguma. Esse é o Cristo, o Rei do Universo, ao qual nós servimos. Que Deus nos abençoe. E olha, gente, ninguém falou nada, espero que vocês estejam, né? Quiser alguém comentar, alguém falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, né? A gente vai partilhar um pouco também. E essa é a nossa realidade como filhos e filhas do Altíssimo. Que coisa boa. Não vamos esquecer, viu, Karina, de no final a gente fazer aquela selfie. Que bom, gente. Eu fico feliz de podermos estar juntos e podermos partilhar um pouco dessa experiência de vida, não é? E a gente poder trocar esses momentos e falarmos a respeito desse Jesus, desse Cristo que olha para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, e não com sentimento de punição, independentemente daquilo que façamos ou deixamos de fazer.
Que Deus nos abençoe. Amém. Karina, vamos botar a liturgia? Seguir em frente? Jaci, tem algum hino que você possa nos trazer? Tem, sim. Tem o hino de glorificação ao nosso Deus, né? Agradecer por tudo. A Deus demos glória. Enquanto Jaci se prepara aí e vai cantando, volta um pouquinho aí. Pronto. Gente amada, se vocês quiserem contribuir com a manutenção desse nosso trabalho, está aí o Pix, essa conta, como o texto explicita, ela foi criada especificamente e unicamente para a manutenção, para administrar os recursos deste Ministério da Missão Santa Clara. O dinheiro, o arrecadado, é usado especificamente para o ministério desta comunidade de fé. Posso cantar? Na bênção? Por favor. Amém. A Deus demos glória, pois seu grande amor, o Filho bendito, por nós todos deu. E graça concede ao mais vil pecador, abrindo a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus, e quem se entregar a seu bom Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Esse é o momento de oração, momento de partilha, em que nós queremos ouvir de você, minhas queridas, meus queridos, sobre os pedidos de oração. E nós temos aqui um pedido especial de oração. Foi colocado agora pela manhã. Oração
pelo Alejandro Cauã, Evangelista de Souza, esse nosso irmãozinho querido, nós não o conhecemos, mas é nosso irmão e carece da misericórdia de Deus. Ele foi internado, está internado, não sabemos mais notícias, apenas o nosso irmão Alex colocou, o Alejandro tentou suicídio, não sei se esta manhã ou se esta noite, e ele está internado, carece das nossas orações. Vamos estar nesse momento de rito eucarístico, nesse momento de Santa Eucaristia, estar intercedendo por ele. E você, minha irmã, meu irmão, se tiver algum motivo de oração ou de agradecimento, por favor, coloque aí. Martorelli levantou a mão. Ah, Karina. Eu quero render graças pela vida de Giovana. Oh, graças a Deus. Giovana está sendo conhecida como Milagre. Tem amigas que chamam Milagre, vem cá, Milagre. Milagre, ontem ela foi para casa de uma amiga e a irmã da amiga só chama ela de Milagre agora. Então, render graças pela vida dela. O Senhor foi muito misericordioso comigo enquanto mãe, com Martorelli enquanto pai, com toda a nossa família, com ela, né? E eu tenho certeza que tudo isso teve um propósito, que a gente possa estar atento ao propósito real. A gente já viu muitas coisas acontecerem nesse movimento, mas que Deus, que nos usou nesse tempo de dor, nos direcione nesse tempo de alegria, para que a gente possa levar a palavra dele do modo que ele quer. Giovana, só sintetizando, está bem, os médicos dizem vida normal, a gente vai fazer alguns exames, repetir alguns exames essa semana, exames cardiológicos, inclusive o de esteira, porque querem já liberar ela para ir para a academia. Então, quem viu, né, a história, quem estava vivendo aquele momento de Giovana, sabe que, de fato, é um milagre. Agradecer pela vida dela e pela vida de todos que estiveram com a gente nesse tempo em oração. Graças a Deus, realmente muitas graças, né, Karina? Eu tive Karina lá no hospital, mas, Karina, olha, a tua postura foi exemplar. Porque, muito embora a gente saiba que você estava ali com o coração apertadinho, quebrantado, né? Todo aflita, mas você transmitia a paz. Você transmitia, sabe, leveza. Viu, querida? Você transmitia leveza. Eu acho que isso foi muito importante também para a Karina, para Giovana. É a paz que excede todo o entendimento, Dom Filadélfio. Exato, querida, exato. Eu era um saco vazio, mas eu tinha um cabo de aço aqui me sustentando, como um ventríloco. E o cabo de aço me mantinha ereta e as pessoas achavam que pai era o cabo de aço, que era a minha fé de que minha filha estaria em breve de volta às atividades. Mas e excede todo o entendimento, não tem explicação. Nesses momentos, a gente não consegue entender de onde é que a gente busca forças, né? Lógico, a fé explica. Somente a fé explica. Graças a Deus, Karina. Graças a Deus. Amém. Mais alguém? Eu quero fazer um depoimento que eu considero um milagre na minha vida. Eu creio que foi um milagre que Deus me proporcionou. Na sexta-feira, por volta de 18 horas, como já se sabe, eu tenho um casal de um shih tzu e um poodle, né? Então, eu estou cirurgiada, eu fiz uma cirurgia de olho, estou com poucos dias, devo estar com 10 dias. E tem uma moça aqui cuidando de mim e dos meus cachorrinhos. Então, ela foi às 18 horas da sexta-feira, um passeio, como de costume, para levar eles o passeio aqui na nossa rua. Só que ao passar em uma dessas casas,
um pitbull ia sair, o senhor dono do pitbull abriu o portão e ele saiu, sabe? Então, ele atacou essa moça com os meus 2 cachorrinhos. Ele mirava muito no meu cachorrinho macho e ela, de todas as maneiras, defendeu os 2, mesmo correndo risco. Foi que eu ouvi o barulho, eu saí no portão e minha cachorrinha me viu, soltou-se dela, veio, eu prendi. O pitbull veio seguindo e, assim, ele ficou frente a frente comigo, eu cirurgiada. Foi um milagre de Deus. Ele me encarou e voltou. Quando ele voltou, ela também já tinha pego cachorrinhos e se escondeu em outra casa, né? E assim, foi muito milagre. Nós não fomos feridos por ele muito violento, não sofremos nenhum ferimento, nem eu, nem a moça, nem os 2 cachorrinhos. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. E muito obrigado Amém. pelo meu Amém. depoimento. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Milagre. Deus. Amém. Realmente. Obrigada. Mais alguém, minhas queridas, meus queridos? Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem me concedido e louvar também por esse livramento de dando socorro, né? Agradecer a Deus por isso. Mas É verdade. fico muito feliz de saber que Deus tem dado livramento a cada um de nós. Importante. É verdade. Bom, então, esse momento eucarístico, nós colocamos diante do Senhor todos esses motivos de ação de graças e pedidos de oração. E se nós lembrarmos de alguma coisa, mandem, por favor, coloquem no texto, né, Norberta, para que Norberta possa depois... Ah, olha aí, ó. A Ana já botou. É eficiência total, viu? Eu acho que tem que ganhar um adicional, viu, Karina? Vou lembrar disso. Vamos pleitear um adicional aí, porque a eficiência está acima de qualquer suspeita. Ai, minha gente querida, vamos então louvar a Deus, vamos agradecer a Deus. Eucaristia é ação de graças. E é por isso que nós juntos podemos dizer: o Espírito do Senhor seja convosco. Seja também contigo. Elevai os corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar, que sempre e em toda parte te rendamos graças ao Pai onipotente, Criador do céu e da terra. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a multidão celestial que não cessam de proclamar a tua glória, jubilosos, louvamos o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, os céus e a terra estão plenos da tua glória. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Toda glória e ação de graças te sejam dadas, ó Deus, Pai de infinito poder e amor, por toda a criação, por nos teres feito a tua própria imagem, e porque, tendo nós caído em pecado, enviaste misericordioso em nosso socorro, teu único Filho, Jesus Cristo, o qual, para nossa redenção, tomou sobre si a natureza humana e sofreu morte de cruz. E porque ele, pela oblação única de si mesmo, realizou um sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo o mundo. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu às pessoas que o cercavam, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha.
E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição nós proclamamos. E a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Vem, Jesus. Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos. E humildemente suplicamos-te que aceites este nosso sacrifício de louvor e ação de graças. Te dignes a abençoar e santificar com teu Espírito Santo este pão e este vinho, para que nós, revestidos de tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, pelo século sem fim. Amém. E como nos ensinou Cristo, o Salvador, agora nós podemos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Nesse momento nós podemos, quem está de posse das hóstias, das obreias, vamos partilhar esse momento de bênção, esse banquete espiritual. Dulce também participa aqui, se ela não aparece, mas ela está comigo aqui sempre, a não ser quando vai lá para a Reverenda Rose, lá no Jesus de Nazaré, nem sempre eu vou. Aliás, domingo que vem eu não vou estar com vocês aqui, porque eu vou assumir o compromisso de levar a mensagem lá na Jesus de Nazaré. O corpo de Cristo é o pão da vida, e o sangue de Cristo é o cálice da salvação. Vamos agora fazer juntos a oração de pós-comunhão. Rafa, junto comigo. Se vocês quiserem abrir o microfone, não tem importância que vai dar aquele, né? Aquela glossolalia. Oremos. Onipotente e eterno Deus, de todo o coração te damos graças, que nestes santos mistérios te dignas a nutrir-nos com o corpo e sangue de teu Filho Jesus Cristo.
preservar-nos do seu místico e a bendita comunidade de todos os fiéis, fazendo-nos participantes do teu eterno reino. Nós suplicamos, ó Pai, que pela tua graça possamos perseverar em tua santa igreja E fazer e fazer todas as boas obras que para nós preparaste, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, e vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Antes da despedida, algum aviso? Karina, Roberta, Jaci, alguém teria algum aviso? Hélio? Se tiver, por favor, fale agora. Eu tenho. O cálice para sempre, quase. Ela na hora do cálice para sempre. A gente vai... Martorelli colocou no Instagram dele, mas a gente vai divulgar com vocês. Quarta-feira será o culto de ação de graças de Giovana, às 20 horas, será na Catedral da Reconciliação. Eu sei que muitos não são daqui de Recife, mas quem puder, quem tiver essa disposição, a gente vai estar... Será um culto comum para a igreja, mas um culto extraordinário para a família e para os amigos de Giovana. Então, quem puder, eu vou depois compartilhar com vocês o convite direitinho, às 20 horas, na quarta-feira, dia 26. Que maravilha. Vamos, quem puder estar presente. Realmente, a gente tem que louvar a Deus, dar graças a Deus, porque que bênção, né? Nossa comunidade de fé está sendo agraciada a cada dia. Né? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, já foi dito uma vez ou várias vezes, a nossa igreja, a nossa comunhão anglicana, ela tem as raízes lá no final do primeiro século, da era cristã, segundo século, e ela tem uma influência da comunidade celta, da espiritualidade celta, muito grande. Talvez vocês costumam ver uma cruz, que ela tem um círculo no meio, é a chamada cruz celta. Essa cruz é muito característica da nossa igreja. Os celtas, eles tinham o mundo como sendo o centro das coisas. A espiritualidade deles se voltava muito para a natureza, para o... né? Então, o símbolo é o mundo. E a cruz, sendo colocada sobre esse mundo, tornou-se a cruz celta que nós conhecemos hoje. E eu vou deixar com vocês a bênção, uma bênção celta, que está no nosso livro de oração comum. Que o caminho seja brando aos nossos pés, e o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto, e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, Deus nos guarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco habite eternamente. Amém. Amém. Vamos à selfie, Karina? A selfie, eu vou precisar de ajuda de alguém, porque como eu estou nesses computadores estrambólicos aqui de Martorelli e de Giovana, eu não sei tirar selfie nela. Então, Rafa, eu vou tirar aqui o compartilhamento. Isso. Eu vou parar a gravação. E vamos na paz de Cristo, né? Norberta, por favor, Norberta, ajude-nos. A despedida. Quer que eu E da compartilhe? paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho em todas as pessoas. Servamos com alegria. Amém. O poder do No Espírito poder do Santo. Espírito Santo. Aleluia. Aleluia! Graças a Deus. Agora vamos aqui para a foto. Dom Filadélfio, eu vou tirar o senhor do centro aqui. Por favor.
Eu não quero estar no centro, não. Deixa eu ver se... É tudo que eu sei fazer, é isso que eu fiz aqui. Eu acho que é no print, aqui faz tempo que eu não tiro. Deixa eu ver, Karine. Vou tentar agora. Acho que é um print screen. Vou tentar. Vai. Calma, tirei, acho que tem que salvar. Deixa eu ver. Foi? Foi. Ah, Foi. Esse povo tecnológico, eu vou te contar, que maravilha, porque eu ia apanhar, ia ficar a manhã inteira aqui tentando fazer isso. no meu computador, eu pego uma tesourinha, aí puxo a tesourinha e toco. Eu não sei nem onde é que tá essa tesoura. Gente, tenham uma semana abençoada. Amém. Viu? Amém. Deus esteja com vocês. Muita Obrigada. força, muita paz nesses Amém. dias. Vai. Tchau, queridos. Pra nós. Beijo, boa semana. Obrigada. Obrigada. A tua